Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Eu estou muito bem, graças a Deus. Bom, pessoal, para quem acompanha a Fórmula 1, sabe muito bem o que são corridas sprint, né? E hoje, nesse vídeo, eu vou falar o que eu penso sobre as corridas sprint, tá, pessoal? Bom, antes de mais nada, né, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, né, e tudo mais, né, vamos ver se a gente consegue crescer nesse canal e tudo mais, né, apesar de eu não ser exatamente o meu foco e tudo mais, mas gostaria bastante da opinião de vocês também, gosto muito de ouvir a opinião de vocês, né, se são contrárias às minhas ou não e tudo, né, eu sei que talvez eu pense diferente de muitas pessoas, sobre algumas coisas e tudo, e eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, né, sobre esse tema. Bom, pessoal, é o seguinte, né, e lembrando, né, todos concordem ou discordem de mim, tudo, né, é apenas uma opinião, isso não vai influenciar nada na vida de vocês, então, se não for pedir muito a vocês, podem concordar, podem discordar com muito respeito, acima de tudo, tá, pessoal? Então, todos nós temos os seus devidos pensamentos e o respeito e tudo, e isso para mim é o que mais importa, né? Bom, recentemente a Fórmula 1 anunciou para 2024 algumas corridas sprint, tá, pessoal? Eles anunciaram em 2024 que terá corrida sprint na corrida do GP da China, né? GP da China, inclusive, este que vai retornar, GP este que não está na Fórmula 1. Na verdade, ele sempre está, só que ele nunca é utilizado, né? Tipo assim, devido aos problemas que a pandemia causou, né? Então, mas agora, em 2024, a Fórmula 1 vai voltar de vez para o circuito lá, pelo menos é o que eles falam, né? Enfim, né? Mas sempre eles falam que coisa de pandemia e tudo mais, acaba não tendo, né? Mas enfim, eles anunciaram que terá no GP da China, no GP de Miami, no GP da Áustria, no GP dos Estados Unidos, no GP de São Paulo, no caso do Brasil, né? E no GP do Catar, tá, pessoal? Bom, pessoal, é o seguinte, o que eu penso sobre isso, né? As corridas sprint iniciou em 2021, tá? Ali, se eu não estou errado, aconteceu no estreou-se no GP da Inglaterra, esse é um GP da Inglaterra, depois foi no GP da Itália e depois no GP do Brasil, tá, pessoal? Eles foram se estendendo e tudo mais. Basicamente é o que? Essas corridas sprints. Essas corridas sprints, elas são corridas feitas a 100 km, né? Tipo assim, 100 km de distância da corrida original, né? A corrida original, normalmente, ela tem uma média de 300 km de distância, né? Ou seja, não é muito influenciável a distância do circuito, e sim a completar a corrida com 300 km, tá? Algumas corridas passam um pouco mais disso, enfim, devido ao tamanho e tudo mais, né? Enfim, então o que acontece, pessoal? Talvez eu seja um pouco conservador demais, mas eu não sou muito, eu não gosto muito da sprint como formato, né? Talvez a ideia deles me passe uma ideia assim, talvez de uma ideia bacana e tudo mais, mas talvez a forma como ela é utilizada talvez não me agrade, né? Até porque hoje em dia o processo de corrida sprint, pelo menos eles até agora não anunciaram, talvez anunciaram e eu não cheguei a ver nada direito. O final de semana é basicamente assim, você só tem um treino livre para fazer, onde você pode fazer os acertos que for no seu carro e tudo mais. Depois tem a classificação para o final de semana, da corrida de domingo, né? A sprint acontece no sábado, e depois tem a classificação para o GP, para a Sprint Race, né, que é também no sábado, né? A classificação e a corrida sprint acontece no sábado, e a classificação para a corrida de domingo, que é a corrida principal, ela acontece na sexta-feira, né? Então, para você ver, já começa um pouco bagunçado, né? Então, ou seja, o piloto só tem a opção de mexer no carro uma só vez, né?
que é basicamente no treino livre número 1, né? No atual processo da Fórmula 1 de um final de semana normal, tem 3 treinos livres, a classificação que é Q1, Q2 e Q3, né? Que é Q1 os 20 carros disputando, no Q2 são 15 carros disputando, e no Q3 são apenas os 10 carros mais rápidos do Q2 que participam, né? Da mesma forma que no Q2 são os 15 carros mais rápidos do Q3, né? Talvez não tenha sido muito fácil de vocês entenderem logo de cara, mas enfim, mas é basicamente isso. E acho que isso acontece também tanto no final de semana comum, né, quanto no final de semana de sprint, né? Na corrida de sprint, inclusive, é esse mesmíssimo formato, que inclusive é o formato mais aceitável e tudo mais, apesar que eu gostaria de ver o retorno de uma volta lançada, né? Apenas uma volta para o piloto fazer a sua volta, né? Eu sou mais a favor daquilo, né? Apesar de que as condições climáticas desfavorecem um pouco a isso. Mas voltando a falar sobre a sprint. A corrida sprint, então, ela é basicamente isso, né? Ela é 100 km de corrida e tudo mais. E ela, hoje em dia, ela não altera mais o resultado final, né? Ela pontua os 8 primeiros, né? Basicamente, 8 primeiros, 7º segundo, 6 pontos o terceiro, 5 pontos o quarto, 4 quinto lugar, 4 pontos quinto lugar, e assim vai, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Aí tá uma tabelinha melhor que explica melhor isso, né? E acho que, na minha opinião, que a abordagem das corridas sprint, elas não são muito bem, não tem muito nexo, né? Porque isso se estende a algo em que os caras não competem com ela com a mesma emoção, com a mesma garra, com a mesma determinação que a corrida principal, né? Então isso você vai lá, você acorda no seu sábado e, assim, claro, você fã mesmo de Fórmula 1, você acorda para ver a porra da corrida, sendo que os caras não fazem a menor questão de ultrapassarem uns aos outros, eles não se arriscam e tudo mais, e acho que é isso que é uma abordagem muito ruim da corrida sprint, e o porquê que eu sou, de certa maneira, muito contra a sprint race, na minha humilde opinião, tá, pessoal? Eu não sou muito a favor dela, porque ela não agrega nada, porque ela é simplesmente um bando de 20 pilotos que simplesmente não querem muito arriscar, e aquele que arrisca coloca muita coisa a perder, né? Isso de certa maneira influencia na corrida principal, né? Porque se você quer meter o cacete na parede, na barreira de pneus, você acaba nem mesmo correndo o risco de sequer correr na corrida de domingo, né? Então, que é onde realmente importa, né? E isso é algo que eu praticamente sou contra, né? Então, a não ser que forneçam alguma novidade para as corridas sprint esse ano, ainda mais porque a cada ano que se passa, eles estão aumentando cada vez mais, e há uma certa temência de muitos pilotos, inclusive de nossos fãs, de que isso se estenda a todas as corridas, né? Porque se no início eram 3 corridas, foi se estendendo acho que a 4 em 2022, eu não estou lembrado agora de cabeça, e se estendeu para 5, e acho que agora esse ano, por exemplo, de 2024, a gente vai ter 6 corridas que vão ter corridas sprint, né? E todas essas corridas, Xangai, que na minha opinião dificilmente convence alguém de que eu não sei, Xangai, talvez minha memória aqui de Xangai não seja muito boa com relação a corridas boas. Miami, meu Deus do céu, que desastre aquele circuito em quesito de ultrapassagens. O GP da Áustria, na minha opinião, proporciona até corridas até boas, né, e tudo, né, mas para sprint race acho que não. O circuito das Américas, né, que é o GP dos Estados Unidos, que também não sou muito a favor nem nada, né, eu praticamente não curto muito essa parada de corridas de sprint por lá. Não proporcionou no ano de 2023. No GP do Brasil, né, que eles falam que é GP de São Paulo, não vou chamar de GP do Brasil, e foda-se, né? Talvez é o GP que melhor proporcione isso, né, pessoal, assim, de uma corrida mais variada, né? E o GP do Qatar, né, que com todo respeito a gente viu que é um GP que não tem, que demonstrou não ter condições
de disputar uma corrida, porque os caras se espatifaram de tanto calor, pilotos que foram até mesmo para o hospital e tudo mais, porque a corrida proporcionava uma condição climática muito severa, muito quente para os pilotos, né? Inclusive, essa temporada, se eu não estou errado, eles vão inclusive estrear o ar-condicionado nessa corrida, né? Então vamos ver, né? Mas então é isso aí, pessoal. É isso aí que eu penso sobre as corridas sprint. Não sou a favor. Talvez se eles modificassem um pouco mais a proposta e tudo mais, mas nesse formato atual eu praticamente não curto, tá, pessoal? A única coisa só que eu curto nisso é que impede um pouco, de certa maneira, assim, na verdade é uma questão de opinião, né? Quem pensa muito ao contrário de mim, né? Porque você tendo um treino livre somente para você ajustar seu carro, dá mais chance para você errar na configuração do teu carro, né? Então, e você vai permanecer com a mesma configuração de acerto, tanto no sábado, na classificação da sprint, na classificação para a corrida, na corrida sprint e na corrida sprint, e na corrida principal, né? Então isso aí, de certa forma, desfavorece a quem sofreu um pouco para achar o ajuste do carro no primeiro treino livre, né? Inclusive eles estão estudando, né, retirar os treinos livres, assim, pelo menos manter um ou outro, assim, somente para não dar espaço muito para desenvolvimentos, né? Vamos ver como é que vai ficar isso e tudo mais. Eu duvido que isso vai ajudar em alguma coisa, né? Mas enfim, né? Quero saber sua opinião sobre o que você pensa sobre a Sprint Race, né? Mas é como eu falei, eu sou contra, pelo menos nesse atual regulamento, pelo menos assim nesse tal critério para comprar as corridas sprint, eu sou contra, tá, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, vê o que é que vocês acham, vocês são contra, vocês são a favor. Também menciona se eu esqueci alguma coisa aí, talvez eu tenha esquecido, não sei, enfim. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e falou!